Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero passar para vocês aqui os slides e o que a gente viu, tá? No vídeo anterior. Na verdade, o primeiro vídeo sobre ludicidade e papéis sociais foi mais introdutório, certo? Onde foi feito, né, umas perguntas para que a gente possa, ao término desse assunto, chegarmos a uma conclusão, a um entendimento, né, do que nos foi colocado. Então, foi colocada uma situação, certo? Um diálogo aberto, falando sobre brincar. Também foi nos colocado uma situação, tá? Para que a gente pudéssemos, né, analisar. E a gente agora vai dar continuidade, tá? Vimos, né, sobre o exercício dos papéis sociais expressos na ludicidade. E hoje vamos ver o que tem para a gente, né? Nesse vídeo, nesse estudo. Vamos explicar melhor por meio do exemplo dado por Leontiev, gente, em relação, tá, a nomes de autores. Ai, é muito assim, é complexo, né? Pronunciar da forma correta. Mas vocês estão vendo aí, tá bom? Autores, filósofos, enfim. Como ocorrem essas representações dos papéis sociais pela criança e a sua relação com os objetos? Só para a gente entender o que foi visto, deixa eu voltar aqui o slide que fala da situação de uma menina, tá? No contexto de uma sala de aula, em que a professora ela quer levar as crianças para brincar. Então, ela leva a turma da educação infantil para o pátio. E tem uma menina, em especial, Eliane, que vai pegar os livros, alguns livros, para brincar de ser vendedora. E aí começa toda uma história de que essa menina vai representar, nessa brincadeira, uma experiência que ela viveu anteriormente na casa dela, onde um vendedor de livros chamado João, né, foi na casa dela vender aqueles livros, tá? E que ela vai também representar João com o mesmo nome, tá? É, representando de fato como esse João, o vendedor, né, abordou na sua casa, né, diante dos seus pais. E ela vai apresentar da mesma forma, tá? Só que chega um determinado momento, que a professora ela vai interferir, dando algumas correções, né, sobre, por exemplo, que ela leva os cadernos, mas faz de conta que são os livros, tá? E não passa a se chamar Eliane mais, mas sim João, tá bom? E fala em relação a termos, né, como produtos. E a professora faz algumas correções. E aí, a partir dessa história, você, né, vai ler, está aí no slide. Isso eu falei também no vídeo anterior, tá? E a professora vai deixar Eliane chateada, né? O resultado da intervenção, da interferência, né? Da professora, mesmo que vamos supor que a sua ideia, sua percepção fosse de corrigi-la, mas
para que fosse dito certo, mas vai fazer com que a criança ela não brinque mais, né? Ou seja, aquilo ali foi o fim, ela não quer mais brincar. Então, para que a gente possa entender, por meio de exemplos, este autor, que agora está neste slide, ele vai nos explicar da melhor maneira como é que ocorre as representações dos papéis, como que ocorre as representações dos papéis sociais pela criança, tá? E a sua relação com os objetos. O autor explica que o exercício dos vários papéis que a criança observa em seu dia a dia é transportado para cenas que ela mesma constrói e é organizado para satisfazer suas necessidades. Por exemplo, um pai compra um carro novo e a criança quer estar no lugar do pai para dirigi-lo, mas não pode, porque na nossa cultura é lei uma criança não dirigir um carro. Assim, enquanto brinca, a criança se utiliza da imaginação para satisfazer a sua necessidade de dirigir um carro como o seu pai. Então, aqui neste exemplo, nos deixa bem claro que o pai, né, compra um carro novo, a criança vê o pai dirigindo, quer também dirigir, mas não pode. Então, ela vai criar uma situação em que, já que na realidade ela não pode, na sua imaginação vai poder dirigir esse carro. Então, vai satisfazer a sua necessidade através do brincar, do imaginar. Um outro ponto a se destacar é que representar um papel social, como nesse caso aqui que a gente viu ser o pai, fará com que a criança brinque no hoje de ser algo que ela ainda não o é. Vocês entenderam? A criança, nesse contexto, está representando o papel do pai. Só que ela fará com que essa brincadeira, que está na sua imaginação, se torne hoje algo que ela ainda não é. Porque a realidade, para quando ela for dirigir, só quando alcançar a maioridade. Então, a criança vai estar representando, através da sua imaginação, o papel do pai dirigindo. Então, na sua imaginação, ela vai estar dirigindo, porém, essa realidade só vai acontecer no futuro. Então, ela vai brincar no hoje de ser algo que ela ainda não é. E é justamente esse exercício do futuro que possibilita o desenvolvimento de sua imaginação, a aprendizagem de regras e de comportamentos sociais, uma vez que ela vai para além da realidade vivida, né? Não basta para a criança contemplar um carro em movimento ou mesmo sentar-se nele. Ela precisa agir, ela precisa guiá-lo, comandá-lo. A criança quer ela mesma guiar o carro. Ela quer remar o barco sozinha, mas não pode agir assim. E não pode, principalmente, porque ainda não dominou e não pode dominar as operações exigidas pelas condições objetivas reais da ação dada. Então, este autor, ele está dizendo que a criança, ela já quer fazer sozinha, só que ainda ela não tem o domínio, tá? Ela não tem o domínio que faça com que ela opere aquela situação, né? E nas palavras, né, de Vygotsky, em 1984, enquanto brinca, a criança sempre se comporta além do habitual da sua idade.
além do seu comportamento diário. É como se ela fosse maior do que é na realidade. Então, a criança ela vai explorar muito mais aquele momento, né? Que ela tá ali brincando, né? Como o próprio autor fala, né? Que a criança ela se comporta além do habitual da sua idade, né? Ou seja, sua imaginação, a sua criação ali naquela brincadeira, ela trabalha como algo que fosse muito maior do que é naquele momento que ela está vivendo ali, certo? E deixa eu passar aqui o meu slide. É por isso que para Vygotsky, as brincadeiras de papéis criam uma zona de desenvolvimento proximal. Quem já ouviu falar da zona de desenvolvimento proximal? Gente, no slide eu coloquei imagens, né, para que pudéssemos entender o que significa, o que é esse desenvolvimento proximal. Vamos explicar o que é isso nas palavras do autor. Ele diz o seguinte: distância, que né, a zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP, é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Em outras palavras, a conduta que a criança já sabe e não precisa de ajuda para executar é a zona de desenvolvimento real. A conduta que ela pode realizar, desde que tenha a ajuda de alguém, é a zona de desenvolvimento potencial. Então, quando a criança brinca de ser motorista de um carro, ao dirigir como o pai, ela demonstra exatamente isso. É algo que ela está começando a pensar, do qual, ao longo de suas experiências, irá se apropriar gradativamente. Então, aí tem um exemplo, né? Tem uma criança comendo a maçã, que é o que ela sabe naquele momento. Saber atual. Ela está comendo uma maçã. No meio tem o estímulo, é uma ponte, e tem uma professora aí, né, com a imagem de uma maçã. Ou seja, quando você passa para o final da outra ponte, tem saber a ser alcançado, que é uma árvore. Ou seja, a criança ali está, né, aprendendo através do ensino de onde vem a maçã, que naquele momento ele está comendo, que é o momento atual. Então, saber é aquele momento que a criança sabe os estímulos. É o que justamente é essa zona, né, essa ponte do desenvolvimento proximal, que é onde há estímulos, tá? E no final da ponte, né, tem o saber a ser alcançado, ou seja, a criança vai aprender de onde que vem aquela maçã que ela comeu, que está comendo. Então, é isso que, pelo que eu também pude aprender e entender, é que essa zona, né, de desenvolvimento proximal é o que, por exemplo, é o que eu sei neste momento, ao que existe uma ponte onde eu vou aprender, vai haver interações e estímulos, e o que eu quero alcançar. Então, essa é a conduta, né, que a criança já sabe e não precisa de ajuda para executar, porque ela já sabe, ela já está fazendo, e tem a conduta que ela pode realizar, desde que tenha a ajuda de alguém. Espero que eu não tenha confundido tudo, né? Mas pelo slide você já tem essa noção, né? Entre o que eu sei, entre o que eu quero alcançar, saber, mas essas duas pontes, entre essas duas pontes
existe aí no meio uma como é que eu posso dizer? É preciso haver que alguém, né, possa ali estar me ajudando a entender, a compreender. É isso que Vygotsky ele quis, né, explicar através dessa informação que a gente tem aqui no slide, tá? Através do nosso estudo. Gente, é como eu falei, aqui a gente vai aprendendo, né? É, pode ser que tenha ficado confuso aí a minha explicação, mas você olhando aí o slide e lendo vai entender que é assim mais fácil de você entender, tá bom? A gente vai dar continuidade nos próximos vídeos sobre este assunto, né? Os papéis sociais que as crianças, né? Elas trabalham muito a questão da ludicidade, de representar, da imaginação, tá bom? Se você gostou, deixa o teu like e compartilha. E se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Até mais.